relação ao diagnóstico, pessoal, a gente vai comentar então sobre a microscopia, a cultura, teste molecular e também a detecção de anticorpo. Bom, começando aí pela microscopia, né, então, pelas leptospiras apresentarem aí um tamanho pequeno, né, ou seja, por elas serem aí delgadas, é difícil de fazer aí uma visualização através da microscopia óptica, por conta aí do limite da resolução também. Por conta disso, a microscopia óptica convencional aí não seria a melhor opção para poder fazer a visualização das leptospiras. Mas vocês poderiam colocar aí, bom, mas no início da aula você comentou que a bactéria é uma bactéria aí gram-negativa. Então, sendo assim, não poderia ser utilizado a coloração de gram? Infelizmente não. Nem a coloração de gram, nem a de prata, elas são confiáveis aí para poder fazer a visualização da bactéria. Somente aí seria viável se houver né, anticorpos marcados com fluoresceína, ou seja, um fluorófilo, para marcar aí as leptospiras e então fazer uma visualização confiável, tá? Por métodos aí de microscopias mais tradicionais. Infelizmente, não é confiável, não é viável, porque a gente não teria aí uma certeza né, e até mesmo a confiabilidade para visualizar e até mesmo obter o diagnóstico através de uma microscopia óptica e tradicional. Em relação à cultura, a gente pode colocar que as leptospiras elas podem ser cultivadas, porém elas exigem meios específicos. Elas são cultivadas em meios específicos. Além disso, o crescimento delas é extremamente lento. A maioria aí leva de 2 semanas, mas tem alguns casos que a gente pode ter até 4 meses aí, de cultivo para que a gente consiga obter um crescimento. Porém, como eu já coloquei para vocês, o crescimento é extremamente lento. Então, tem esse fator aí limitador. Em relação aí à coleta de amostra, né, no sangue e também no líquido cefalorraquidiano, as leptospiras aí estão presentes aí durante os primeiros 10 dias de infecção. E na urina, após aí a primeira semana e até por 3 meses. Um ponto importante a ser colocado aqui é que, como as concentrações das leptospiras no sangue e até mesmo no líquido cefalorraquidiano e na urina, elas podem aí ser baixas, é interessante que nos casos suspeitos a gente realizar aí, várias coletas aí de amostras para poder realmente garantir o diagnóstico. Quando a gente fala de teste molecular, obviamente que uma PCR é muito mais sensível do que a cultura, né? Então a gente consegue de fato, de uma forma bem confiável, fazer um diagnóstico. Porém, a gente sabe, né, que os testes moleculares, eles ainda são testes mais caros, depende de uma equipe, né, um técnico, um laboratório com profissionais qualificados, treinados, os reagentes são mais caros e normalmente aí, se a gente for trabalhar nos sistemas públicos de saúde, normalmente a gente tem mais dificuldade a solicitar esse tipo de exame, porque não são todos os lugares que têm acesso aí à biologia molecular e também a profissionais qualificados, e também a gente tem que levar em consideração aí os reagentes, que são extremamente caros e eles são comprados em dólar
supervalorizada, esses reagentes, consequentemente, também ficam mais caros, né? Então, a tendência é que a biologia molecular fique cada vez mais popular, mas ainda é um método de diagnóstico mais caro, né? E depende aí, como eu falei para vocês, de pessoas altamente qualificadas para executar. Já a sorologia, ela é amplamente utilizada e se dá aí através da detecção de anticorpo. Então, essa detecção de anticorpo é feita através do teste de aglutinação microscópica, abreviado aí como MAT. E esse teste, então, ele vai testar aí a capacidade do soro de aglutinar as leptospiras vivas. Então, a gente pega aí o soro do paciente e mistura aí com a bactéria e visualiza a aglutinação ocasionada, caso tenha aí presença de anticorpos, obviamente. Esse teste, pessoal, ele é realizado aí normalmente em laboratórios de referência. Isso por quê? Porque requer aí organismos vivos e precisa aí de um corpo técnico mais qualificado também para executar, ok? Em relação ao tratamento, prevenção e controle, a gente pode colocar aí que a leptospirose normalmente não é fatal, sobretudo, né, normalmente aí quando a gente tem a ausência, né, da doença ictérica, né, ou da icterícia. Os pacientes aí são tratados normalmente com penicilina ou doxiciclina intravenosa. A administração aí, pessoal, de doxiciclina, ela pode prevenir a doença em pessoas expostas a animais infectados ou até mesmo a água contaminada com urina. Em relação ao controle, que a gente pode colocar aí, é que é difícil, né, erradicar a leptospirose. Isso porque a doença ela é disseminada tanto em animais domésticos quanto também em animais silvestres. No entanto, o que a gente pode colocar aqui é que a vacinação de gado para consumo humano e também a vacinação de animais de estimação, elas têm se mostrado aí eficaz na redução da incidência da doença aí na população. E, de uma forma geral, também uma diminuição aí da exposição ao humano, uma vez que essas medidas de prevenção, né, e controle, elas são realizadas. E, em relação ao controle, aí a gente pode colocar também que o controle de roedores também é um método aí eficaz de eliminação de leptospirose em comunidades. Bom, em relação às leptospiras, é isso. E assistam aí a aula de rabdovírus, ok?